Boa noite, Brasil, porque hoje é segunda-feira e você já sabe, encontro marcado com o casal amigo, senhor e senhora Margarizo, para mais um podcast. Vem pra cá, Brasil. Fala, senhora Margarizo, eu gosto de você assim, sorridente. Ô, Brasil. É só você não me irritar que você vai me deixar sorridente, seu Margarizo. Hoje não tem, hoje eu tô de boa, Fala, senhora Margarizo. Ao vivo é assim mesmo, gente. É Boa isso aí. noite. Estamos começando. Segundou, né, bebê? Segundou, senhora Margarizo. Estamos começando mais um Vem Pra Cá, Brasil. Gente, olha, o programa hoje seria com o nosso presidente da Câmara, o Celso do Alba. De última hora, nosso presidente lá da Câmara houve um imprevisto. Mas tudo que Deus faz é bom, né, seu Margarizo? Com certeza, senhora Margarizo, com certeza. Nós não iremos fazer o programa com ele hoje, pedimos perdão, tá? Todos que estavam aí aguardando. Mas eu garanto que o nosso convidado é tão bom quanto ele, hein? Senhora Margarizo, aí ficou Vem Pra Cá, Brasil mesmo, família, hein? De verdade. Família, assim, não claro, menosprezando lá o presidente da Câmara, o Celso do Alba, seria uma honra receber ele aqui, mas eu vou ser que eu tô mais à vontade, me sentindo mais em casa. Então, estamos em casa. Está conosco hoje, gente, o nosso queridíssimo professor André Quintanilha. Já é querido aqui do queridíssimo do Vem Pra Cá, Brasil. Inclusive, olha aqui, produção, antes de você abrir a tela, eu quero que faça aquela chamada, você fazendo aquele instrumento que só você sabe fazer, André. Caramba. Não, inclusive eu vi esses dias o hino do Flamengo. Eu ia vir com a camisa do Flamengo hoje, em sua homenagem. Mas aí eu falei, não, deixa pra quando tiver um jogo mais emocionante. Então, André Quintanilha, o Vem Pra Cá, Brasil é todo seu. Não, calma aí, vai vai começar. Quando ele começar a cantar, tu abre a tela, produção. Ai, que prazer. Boa noite. Estamos aqui em mais um Vem Pra Cá, Brasil. Que alegria, que satisfação. É uma honra muito grande. Primeiro, ter conhecido vocês, fazer parte agora desse mundo, Vem Pra Cá, Brasil, e ter vocês ao meu lado. Muito obrigado. Agora vamos lá, já que o Flamengo ganhou ontem, né? E as crianças adoram, a gente vai homenagear o Flamengo e mandar para todas as crianças, já que é um pedido aí geral. Flamengo sempre hei de ser. Alô, pai! Vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer. Uma vez Flamengo até morrer. Aí o Santos inspira. Boa noite, Brasil. Gente, merece palmas. Muito Vem bom, pra cá, cara. Brasil. André Quintanilha, fica à vontade. Assim, né, Alegria, descontração. Eu tenho uma alegria. Onde eu passo tem criança, eu gosto de brincar. Eu aprendi isso bem adolescente. Nos jogos, como eu já contei aqui da outra vez, do Glorinha. Eu queria tocar, a torcida feminina não foi. Nós fomos jogar na Universidade Castelo Branco. E aí eu treinava com os músicos do meu pai, da banda do meu pai. Aí quando chegou lá, e na charanga rubro-negra, eu sentava do lado no Maracanã e ficava ouvindo, treinando. Aí um dia a torcida não pôde ir, aí na hora do jogo das meninas, os meninos falaram assim, vamos ajudar. Aí eu comecei a tocar e daí virou sensação. Então eu faço isso há 33 anos. Maravilha, Cara, maravilha. muito bom, André, muito bom. Não tem como André Quintanilha vir nesse podcast, gente, e não tocar esse instrumento que só ele sabe tocar. Eu brinco sempre isso com as crianças, né? Instrumento musical, é isso? Musical. Musical, pegou? Né? E também gosto de brincar com as crianças. Senhora Margarizo. Oi, Pato Donald, eu sou o Mickey. Gente, muito bom. Resenha aqui, resenha, Brasil. Chama o Pateta. Que é, velho? Então, assim, aí veio... Isso é bom, cara, alegria. Então, assim,
Eu faço isso tudo para encantar as crianças. Alegria, eu amo cara. criança. Encanta as crianças e os adultos também, né? Eu vejo uma criança, mexe muito comigo. Cara, criança. isso é bom, isso é maravilhoso. Entendeu? André, cara, aqui pro público do Vem Pra Cá Brasil, não é novidade. A gente aqui sempre está falando o nosso pré-candidato para as eleições de 2024, aqui na nossa querida Duque de Caxias, é professor André Quintanilha, Educar para Transformar, tá certo? Então não é novidade. A gente quer que você fale um pouco aí da sua pré-candidatura. Bem, assim, isso é um sonho, né? Eu que fui vereador, mas não ganhei eleição. Então, meu sonho é ganhar a eleição. Eu fui representante de turma da 4ª série primária até a faculdade. Pensei que tinha terminado no ensino médio, mas na faculdade eu também fui representante. E eu sempre gostei disso, de representar. E eu fui vereador, mas eu fui um vereador suplente. Não é a mesma coisa você ganhar uma eleição. Sim. Eu quero ganhar a eleição, se assim Deus me permitir. Claro, passando primeiro pela convenção, me gabaritando como candidato, por enquanto sou pré-candidato. E aí sim, ganhar a eleição e defender os injustiçados, esclarecer o povo a função de um vereador, porque a gente vê muita covardia, mas a covardia no sentido mesmo assim, da mentira, da ilusão. E como professor que sou, isso ninguém vai me tirar, né? A gente pode estar vereador, secretário, deputado, mas nós somos aquilo que nós nos proporcionamos a ser, que nós nos formamos. Então, eu sou formado, sou pós-graduado em educação, em negócio, e quero estar vereador porque eu acredito que eu possa fazer a diferença. A começar pelo esclarecimento ao grande público. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que vereador não troca lâmpada. Vereador não limpa bueiro. Vereador não asfalta a rua. É isso aí, muito isso importante. aí. Não pinta meio É fio. importante, Não. André Quintanilha, muito importante. Qual é a função de um vereador? Vereador tem 2 funções fundamentais e concernentes à tua função: legislar e fiscalizar. Fiscalizar, isso aí. Legislar, criar leis Que beneficia o povo. que beneficiem. Infelizmente, alguns ainda criam leis que prejudicam, né? É muito fácil nós criticarmos o prefeito, mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para quem está nos acompanhando, que muitas ações do executivo passam primeiramente pelo legislativo. Então, determinados assuntos que você critica o prefeito, procure saber quem teu vereador achou disto, o que ele votou contra ou a favor, porque o prefeito ele manda a mensagem, o executivo manda a mensagem para a Câmara de muitos assuntos, ou o prefeito ou o secretário da pasta. E cabe à Câmara Municipal aprovar ou não. Ou não. Então, ou seja, se o prefeito está fazendo um bom serviço ou um mau serviço, o mérito é todo da Câmara de Vereadores. Não, vou explicar. É como, assim, é um treinador de futebol mais ou menos, né? O treinador, ele treina a equipe. Quem executa são os jogadores, certo? Então, o prefeito, ele faz o quê? Ele manda, por exemplo, o orçamento para a Câmara, dizendo onde que vai cada valor arrecadado pela prefeitura. O que vai para a educação, o que vai para a saúde, o que vai para assistência social, segurança e tal, todas as pastas, esporte, lazer, assistência social, cultura. E aí cabe ao executivo executar aquela verba, gastar, fazer acontecer. Aí que entra o papel do vereador. Fiscalizar para saber se o prefeito está executando corretamente aquelas verbas. Se não tem desvio de função da verba, né? Se, por exemplo, você vai num posto de saúde, numa UBS, numa UPA, e se tiver faltando insumo, medicamento, médico, enfermeiro,
E qual é a função dele? Fiscalizar. Ele detectando qualquer falta disso, ele oficia a prefeitura, o executivo, a secretária ou secretário, para saber o que está havendo, e depois, se for o caso, ele abre uma sindicância, ele convoca uma audiência pública. Se for necessário, ele chega até o extremo de convocar uma CPI para fiscalizar e então saber em que pé está aquilo. Então, quando o prefeito faz algo bom, mérito do prefeito, que executou corretamente, né? Uns chamam de obrigação. Eu não acho, eu acho que é mérito, porque nem todo mundo consegue executar coisas boas, mesmo estando na sua função. Tem pai que não consegue ser um bom pai. Tem mãe que não consegue ser boa mãe. Tem professor que não consegue ser bom professor. Tem médico que não consegue ser bom professor e assim sucessivamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, mas quando o prefeito erra, a Câmara é conivente. Por quê? Porque ele tem que fiscalizar, a Câmara tem que fiscalizar esse erro e tentar junto consertar. Cobrar explicação, redirecionar o gasto, o custo, né, daquilo ali. A Câmara não tem o poder de gerar despesa, mas ela tem o poder de fiscalizar as despesas do município. E aí, infelizmente, a eleição vai vir aí e tem muito candidato dizendo que vai fazer coisas que nem é concernente à função do vereador. Verdade. E eu tenho feito reuniões e eu faço reuniões esclarecedoras. Eu tenho esclarecido a função do vereador. Até porque eu sou professor. Trabalho, leciono cidadania. Né? Eu sou pós-graduado em gestão escolar, então eu tenho habilitação para trabalhar com filosofia, sociologia. Inclusive, até vale a pena destacar, né, que sua função e sua carreira vai contribuir muito para você ser um bom vereador. Exatamente, assim a gente espera muito. O que acontece? A gente tem um pilar da democracia. E um deles são os 3 poderes, que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, eu tenho trabalhado isso, mostrando aos nossos alunos a importância de saber a função de cada um, para não se tornar um adulto leigo e, através deles, dessa ignorância de conhecimento, proporcionar falta de opção na escolha de um candidato. Porque, por exemplo, há 16 anos vota, mas vai ter gente há 16 anos votando que nem sabe qual é a função de vereador. Isso. Então, eu acho que, primeiro, isso devia ser obrigatório nas escolas, né? E eu tenho trabalhado isso com meus alunos. E eu tenho feito alguns vídeos na internet falando sobre a democracia. A gente tem 4 pilares, 4 períodos importantes, que é o pré-descoberta, que é até 1500, né? Colônia, que vai de 1500 até 1822. 1822, então, a gente tem o Império, através do fico, né, de Dom Pedro, o golpe que ele dá em Portugal, e daí nós temos o Império. E logo depois, passados-se alguns anos, 1889, ele leva um golpe da República. Os republicanos... Aqui é conteúdo, Brasil. Entendeu? Os republicanos, aqueles que estavam sedentos da República, conseguem então colocar a República, e aí a gente começa uma história. Aí vem o primeiro presidente, e aí vem o processo que foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Depois vem o Washington Luiz, quando acaba seu mandato. Ele tenta escolher o Prestes, não é o Luiz Carlos Prestes, e o Partido Republicano Mineiro não aceita, faz um movimento, derruba aquela eleição e coloca então Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas pressionado, isso foi em 1932. Em 1934, Getúlio Vargas, muito pressionado, ainda morrem 4 jovens paulistanos e uma pressão tremenda. E ele convoca, então, a Assembleia Constituinte
e forma-se então a segunda Constituição brasileira, em 1934, que dura até 37, porque em 35 Luiz Carlos Prestes tenta impor o comunismo, tenta dar um golpe, mas logo a rebelião nos quartéis do Rio de Janeiro, de Natal e de Recife é abafada. Luiz Carlos Prestes é preso, né? Exilado. E aí, em 37, Getúlio Vargas, muito incomodado com a nova Constituição, ele diz que a Internacional Comunista criou um plano Cohen. Só que o plano Cohen foi formado pelo próprio grupo político e ele coloca a culpa nos comunistas. E ele usa isso para, então, criar a nova Constituição com plenos poderes, diminuindo o poder dos políticos. E aí a gente descobre o verdadeiro Getúlio Vargas, ditador, aquele cara egoísta. E ele começa a escolher os governadores, e os governadores assim escolhem os prefeitos. E fica assim até um tempo. Mas em 1945, a partir da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil envia os pracinhas, né, que a gente chama assim carinhosamente, para a guerra, os militares se reúnem e dão um golpe em Getúlio Vargas. Então, assim, a gente vai perceber que o Brasil tem essa cultura de golpe. Infelizmente, muitos poderes são destituídos, muitos governos são destituídos a partir de golpes. Porque começou essa cultura. Você vai na América, por exemplo, a ditadura é muito mais sólida, porque desde que eles conquistaram a independência, lutando, expulsando os ingleses de suas terras, eles tiveram a guerra civil, né, do sul contra o norte, e daí eles se conscientizaram, apesar de ter a segregação racial, apesar de terem suas manias, mas é uma democracia plena e que eles respeitam os processos eleitorais. Aqui, infelizmente, alguns momentos não aceita. E aí a gente teve Juscelino Kubitschek, que para mim na história foi o pior presidente, porque ele tirou a capital do Rio de Janeiro. Simples, eu sou bairrista, eu sou daqui. Né? E ele só prejudicou. Quando ele leva a capital para Brasília, ele deixa o Rio desnorteado. Até hoje nós não temos um norte. Nós somos um país, durante muito tempo, perdido. O Brasil tem uma dívida com o estado do Rio de Janeiro. E enquanto isso não for acertado, eu vou colocar isso na conta de Kubitschek. Bem, falando isso, André, por que você quer ser vereador? Bem, eu quero ser vereador porque nós temos que ter uma Câmara fortalecida na sua função. Enquanto nós tivermos vereadores que se apropriam da máquina pública, que usam o executivo para fazer benefício nos seus bairros, dono dos bairros, né? E tiver esse loteamento, nós vamos ter um povo preguiçoso, omisso, porque, na verdade, a função do executivo trocar lâmpada, asfaltar, e com um simples telefonema do cidadão, isso se resolve. Mas enquanto nós formos no vereador para resolver um problema que é da prefeitura, o vereador vai continuar sendo omisso na sua função, tá? Que é legislar e fiscalizar. Inclusive, é um exemplo. Está impregnado essa cultura maligna. Um exemplo dessa cultura que o André está falando marcar uma consulta, você tem que ligar para telefone e tal. Aí você liga, você morre de ligar e não atende. Por quê? As vagas estão justamente na mão desses vereadores. E nós somos, como cidadãos, somos obrigados a ir atrás desses vereadores para conseguir, às vezes, marcar um clínico geral. Às vezes, para conseguir marcar um exame de sangue. Então, Rafa, assim, o que acontece? A função do legislativo é fiscalizar o executivo. Quando o executivo ele cria esse processo de troca, de barganha, eu te dou X vagas na prefeitura, eu te dou o caminhão da Vacol toda terça, o caminhão da iluminação toda quarta, eu te dou X
atendimento e tal. Ele faz o quê? Ele torna a Câmara uma extensão do Executivo. Com que moral esse vereador vai cobrar ao prefeito o que ele tem que fazer, o que é o certo, que é o Executivo? Não vai. E o prefeito não vai admitir que um vereador que tem cargos com ele, que usa a máquina pública, possa cobrar ele. Porque aí nós temos uma barganha oficializada. Entendeu? Eu não sou contra, por exemplo, uma indicação parlamentar. Isso é o correto. Mas isso não quer dizer que você tem que se apropriar. Então tem vereador que só faz isso. Entendeu? Tanto que não temos nem concurso público. Quantos anos que não temos mais concurso público? Porque a questão do concurso público ela é muito, assim, discutível. Por quê? Porque quando você tem um terceirizado, se a gente tem a lei da responsabilidade. Então, você tem um teto de gasto, funcionário. Quando você faz concurso, se X pessoas adoecerem, como que você vai contratar mais se você está no seu teto? Então, o terceirizado, ele é a responsabilidade da empresa. Então, você contrata 10 pessoas. Se 3 ficarem doentes, ela vai para o INSS e a empresa contrata mais 3. Então, o poder executivo, ele está sempre protegido com aquela função, tendo que fazer. Entendeu? A questão principal aqui é de que nós temos que ter vereadores, e nós temos, tá? Eu não vou ficar falando assim quem é isso, quem é aquilo, porque são 29 mais os suplentes que assumiram. Nós temos vereadores que são independentes no sentido da sua função, né? Fazem a função legislativa perfeitamente, mas infelizmente uma grande parte não sabe nem o que é ser vereador. Eu lanço um desafio. Existem vereadores nesta legislatura, nesta Câmara atual, que receberam o LOA e o orçamento e nem leram. Votaram sim ou não por votar, porque nem sabe qual é o percentual que é destinado para a educação e para a saúde. Por ignorância, sabe por quê? Nada contra. Quando nós temos um presidente da República que tem a educação dele apenas no primário e recebe uma honra do mérito como doutor honoris causa, assim, a gente legitima o vereador, o deputado também não ter. Entendeu? Então, assim, infelizmente, para trabalhar na minha escola como professor, o cara tem que ter uma grande formação. Mas para o cara ser vereador da cidade, para ele acompanhar o orçamento de uma cidade como Duque de Caxias, que é mais de 4 bilhões ou mais de 5 bilhões, o cara não precisa nada. Apenas limpar bueiro. Ele entra dentro do bueiro, limpa o bueiro, pinta o meio-fio, distribui sopa, aí ele vira vereador, ganha 15 mil reais do erário. Escuta essa. E não defende uma causa no plenário, não propõe um projeto de lei, não fiscaliza o executivo. Ou seja, é uma aberração política. Ô André, mas isso é uma cultura no Brasil inteiro. A gente teve uma época aí que o macaco Tião, né? Colocaram o macaco Tião para vir. Exatamente. Elegeram um animal, gente. Para você ver a insatisfação do eleitor. Só que agora com a urna eletrônica ele não consegue colocar a insatisfação dele. O que ele faz? Vota em nulo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está nos assistindo. Dizer o seguinte: fale com seus amigos, seus parentes. Não deixem que votem nulo. Porque mesmo que uma pessoa for votar, a eleição vai valer. E aí, se tiver um único voto para vereador, esse vereador vai ser eleito. Nós precisamos de representatividade. Vamos votar em quem é preparado. A primeira coisa que você tem que saber em quem for votar é o passado dele. É isso. Poxa, se você olhar o passado dele e ele tiver um passado sombrio, você vai votar nele por quê? Se você for votar e ele tiver um passado com violência doméstica, você vai votar nele por quê? Exatamente. Se ele tiver um passado de que ele não foi cumpridor, né, das suas coisas, você vai votar nele por quê? E eu falo isso no geral, tá? Isso aí tem que deixar uma coisa bem clara.
nós temos que estarmos atentos ao passado. Você vai numa empresa trabalhar, a pessoa levanta a sua vida. Opa, leva. Então, olhe a rede social, as redes, né, sociais do seu candidato. Veja lá como que ele trata a família dele. Verdade. Veja como que é na vizinhança. Quando você faz concurso para a polícia, eles fazem sindicância. Vão lá no seu bairro procurar saber sobre você. Por que para ser vereador não precisa disso? Eu entrei para a história de Duque de Caxias, né? Eu fui o garçom mais bem votado da cidade. Agora, brincadeiras à parte, se faz uma pesquisa, se peneirar, se falar, ó, ficha limpa, se for fazer, eu sou o vereador. O povo erra por falta de conhecimento. Mas a população. É isso aí. A população tem preguiça Você quer ver? de pesquisar. Se vendem, André, por 50, 100 reais. Vão começar as propagandas eleitorais. O cara não tem um trabalho de assistir a propaganda. Aí ele não vai saber o que o cara tá... Ou então assiste pra fazer meme. Tudo é. O brasileiro tem mania de tudo levar na brincadeira. Então, assim, nós temos que estar atentos. A função é muito séria de um vereador. O vereador, ele é responsável por fiscalizar o executivo, saber se as funções... Quando você vai no posto de saúde, na UPA ou no hospital e não tem um médico, ou não tem um insumo, não tem um remédio, uma máquina de raio-x, tomografia, ela está quebrada, é a função também do vereador cobrar isso do executivo. É muito fácil culpar o prefeito quando você é conivente do prefeito. É isso aí. Entendeu? O prefeito só erra porque a Câmara permite, né? Pronto. É um termo... A Câmara, de alguma maneira, ela participa do processo do executivo, porque muitas das coisas só funcionam. Por exemplo, você nomeia um secretário com capacidade duvidosa, a Câmara ela pode convocar o secretário aí à Câmara e sabatiná-lo para ver se ele está apto e pode pedir ao executivo o afastamento do secretário. Mas quando o secretário é o secretário que te empresta toda hora que você precisa da máquina, que te manda as lâmpadas... Aí não dá, Brasil. Aí não dá. Entendeu? Então, assim, se você vai votar em alguém porque ele limpa o bueiro, usa a vacola, se ele leva a draga para limpar o valão, se ele pinta o meio-fio, chega a ser ele ridículo, coloca a manilha, você tem que votar no prefeito. Chega a ser ridículo. O vereador não faz isso. Ou então, se você vai votar no camarada porque ele marcou algo que é obrigação. Isso. Conseguiu uma vaga no colégio. Vou votar em fulano porque ele marcou um exame pra mim. André, certa vez aconteceu uma situação comigo. Eu pedi ajuda, né? Que eu precisava de vaga para os meus filhos no colégio. E a pessoa me ajudou e depois veio me cobrar que eu deveria ajudar porque conseguiu vagar. Eu falei, filho, você é um direito dos meus filhos ter vaga na escola. Não foi favor nenhum, é obrigação do município me fornecer as vagas para o meu filho. Pode soar ingratidão, André. Mas, assim, as pessoas usam o serviço que é básico, gente. Pra barganhar. Consulta. Olha só, presta bem atenção que eu vou falar com vocês. Consulta fala, senhora médica, Margarida, fala. Consulta médica, a iluminação na sua porta, na via pública onde você mora, o seu meio-fio limpo, varrido, pintado, um bairro organizado. Isso é um direito nosso. O vereador não está fazendo favor. O vereador, ele não está fazendo caridade. Ele está cumprindo o papel dele. Na realidade, nem cumprindo o papel dele, porque isso daí é obrigação, como o André falou, do legislativo. Mas, já que está fazendo, beleza. É obrigação manter a cidade em ordem, gente. Não é a favor nenhum, não. Então, vou falar, principalmente, porque é aquilo. Quem tem a sua opinião formada, é difícil a gente mudar quem tem a opinião formada. Então, eu sei que as pessoas vão entrar aqui, vai sair aqui, vão continuar votando em troca de favores que é direito nosso, é obrigação do município nos fornecer. Eu vou falar para você que não tem seu candidato, para você que está cansado de política, para você que, sabe, tem gente que a gente chega para falar de política, André, as pessoas já estão dando fora, porque a população não aguenta mais. Não, mas escuta bem, a questão de você não aguentar política é o quê? É ficar fora? Não, é você participar e votar em alguém. Isso aí, para mudar a situação. Agora você vê, tem candidato aí
que o vereador que está um tempão aí, é só você avaliar, cara, se ele Qual está sendo legado importante, que ele tem qual o pra legado. deixar? Se Isso ele aí, tiver isso um aí. bom legado, continue votando continue nele. com ele, é que isso bom. aí. Se ele é Verdade. bom, continue. Agora, se ele não for, vai votar nele de novo, por quê? Exatamente. Fala aí. O que a gente tem que entender é o seguinte: todos nós pagamos impostos. Aí você pode falar assim, mas eu não declaro imposto de renda porque eu sou isento. Tudo bem. Quando você vai na padaria comprar um pão, Você está pagando imposto. você paga o imposto, porque a farinha, ela saiu lá da fabricação pagando imposto. E quando você vende na padaria, o pão, você tira a notinha tem imposto. Quando você vai pagar sua conta de celular ou comprar o cartão de celular, aquilo ali tem imposto. Se você olhar na sua conta de luz, na conta de água, tem um imposto ali. E não é nada barato, né, André? Não é nada barato. Então, tudo que você fizer, você vai no cinema, tem um imposto. Poxa. Você vai no shopping, paga o estacionamento, tem imposto. Aquilo ali é tudo aferido pela prefeitura. Todo estacionamento que você vai, está pagando ISS. É um serviço prestado. Para respirar, hoje em dia, tá pagando Tá imposto. pagando. Agora, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que nós temos que aprender a cobrar os nossos direitos, cumprindo com os nossos deveres. Mas existem muitos direitos que nós não sabemos. De verdade. Isso. Entendeu? Então, quando você coloca o seu filho na escola pública e acha que é de graça, não é de graça, não. Quando você compra o pão, o leite, a Coca-Cola, aquele dinheiro é para ir para a rede pública de educação. Quando você vai no Moacir, no Saracuruna, no UBS, no UPA, é o seu dinheiro que você paga de imposto que está ali. Então, não é de graça. Isso aí. Agora, você pode ser um fiscal. Toda prefeitura, ela tem um número de telefone, uma ouvidoria. E ela tem um número para atendimento. Você sabia que para trocar uma lâmpada, você não precisa pedir ao vereador, porque não é a função do vereador. Você tem um telefone que você liga para a Secretaria de Serviço Público, você vai dar o nome da rua, você vai dar um número do poste, da casa. Que o poste está em frente, e todo poste tem uma numeração. Uma numeração, tem uma plaquinha. É só você passar que a prefeitura vai ali e vai executar aquele serviço. Quando você terceiriza isso para o vereador, você limita a prefeitura a função e dá do poder, vereador a trocar uma lâmpada. Você acha certo o cara ganhar 15 mil por mês para ficar pedindo à prefeitura para trocar a lâmpada? Quer dizer, isso aqui é até um desabafo do cidadão. Porque eu acho que nós temos que usar melhor os nossos recursos. É isso aí. Então nós temos que ter pessoas preparadas para cada função. Você pensou, eu sou professor. Aí eu vou lá para o Moacir, vou atender como médico, vai todo mundo morrer. Não é minha função. Então, cabe ao legislativo fazer o legislativo. Agora, o vereador, ele se largou a cadeira dele e foi ser secretário. Vamos cobrar ele como secretário. Entendeu? Agora, tem vereador que apenas usa a secretaria a seu bel prazer. Não atende ninguém. Só ele. Que também é uma coisa que, se nós formos assim passarmos pela convenção e conseguirmos ser candidato, nós vamos colocar na nossa campanha sobre isso. Porque o executivo é para todo mundo ter acesso e não para uma minoria. Nós não podemos ter distinção de pessoas no poder público. Outra coisa, nós temos que entender que na política nós não podemos fazer acepção de pessoas, nem de crença religiosa. Nós temos que atender todo mundo, seja qual for o clero religioso. Verdade. Eu sou um professor, sou evangélico, né? Sou de direita, mas uma coisa é o seguinte: quando eu conseguir na convenção ser candidato, eu tenho que falar para todos. E ganhando a eleição, seja quem for o trabalhar candidato, para todos. tem que trabalhar para todos. Aí. A cidade é para todos. E o vereador é o político mais próximo da população, até pela geografia. Isso. Por exemplo, nós temos 70 deputados de todo o estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacilar, ao qual eu ajudei, grande amigo, grande líder político, ele está ali, ele é de Campos. Então, mas ele está ali representando o quê? Todo o estado do Rio de Janeiro. Ele não está representando só Campos. E mesma coisa, vereador.
Pare com esse negócio de vereador de bairro. Exclusivo do bairro, dono Escuta do bairro. uma coisa, se isso fosse bom, tem bairro que tem 4 vereadores e o bairro continua a porcaria. Oxe. Então, vamos parar. Eu não gente. sei se fala. Vamos parar, acorde. Inclusive, ouvimos Não, isso a gente hoje, não deixa né? quieto, precisa deixa de quieto. nome. Deixa quieto. Mas preste atenção, vereador é da cidade, não é do bairro. Ponto. É. Agora eu quero mandar um abraço aqui pro meu amigo, presidente da Câmara, vereador Celso do Alba, pré-candidato a prefeito. Inclusive, se ele, na convenção do partido agora, conseguindo ser candidato, eu estarei caminhando ao seu lado. Até pouco tempo eu estava na assessoria dele na Câmara Municipal. Então, um cara que fiz uma grande amizade. Quero mandar um abraço para o melhor vereador que essa cidade já teve. Um dos poucos vereadores que sabe a função de um legislador, com vários projetos de lei. E eu tive um grande prazer, uma grande honra de apoiá-lo, que é o deputado federal Marcos Tavares. O Marcos está dando um show na Câmara Federal, seguindo a função real de um legislativo. Eu quero até abrir um parênteses aqui, pedir para você que nos acompanha, para acompanhar o mandato do deputado Marcos Tavares, um cara que faz a linha do legislativo. Então, eu acho que se você aí, pré-candidato a vereador, quer aprender como legisla, acompanhe o mandato e a carreira do deputado Marcos Tavares. Entendeu? Foi vereador comigo, ali eu pude aprender muito com ele. Entendeu? Um cara fora de série, porque não adianta querer ser vereador, querer ser deputado, se não souber a função do legislativo. E o Marco faz isso plenamente, na sua convicção. É o político que mais perto chegou dos 100% do que é legislar. Eu falo isso com muita alegria, eu falava isso com a minha esposa, eu quero ajudá-lo. E ainda é rubro-negro, Brasil. É rubro-negro, isso é muito importante falar nisso. Saudações rubro-negro. Segue o líder. Entendeu? Então, um abraço, Marcos. Parabéns pelo seu brilhante trabalho lá representando nossa Duque de Caxias. Ó, professor André Quintanilha. Educar para transformar. Nos dá logo esperança, né, de ter projetos para a nossa educação, que é tão importante mesmo. Então, muito, muito boa a sua colocação. Nós temos que ampliar a oferta de educação integral. Ah, mas como que nós vamos fazer isso? Fácil. Nós temos que fazer uma parceria público-privada com as escolas e creches na cidade privada. Isso é uma ignorância. Você sabe quanto que custa um aluno na rede pública e quanto custa um aluno na rede privada? Eu não estou dizendo aqui que tem que parar de inaugurar creches ou escolas públicas, não. Eu só acho que tem que caminhar lado a lado. Lado a lado. Não existe educação privada e educação pública. Coexiste educação. Agora, preste atenção. Nós temos uma população grande, várias crianças fora das creches, e nós temos várias creches privadas esperando o governo fazer um gesto. Eu queria trazer aqui, dizer que junto com o presidente da Câmara, foi proposto ao Executivo, né, as pessoas não sabem disso, um projeto para que, como em Niterói, um voucher escolar. Eu tenho uma creche perto da minha casa. Por que eu tenho que ir para uma creche longe porque a rede pública não tem perto da minha casa? Então, a Prefeitura de Niterói faz isso muito bem. Ela dá um voucher educacional e o pai e a mãe vão lá e matriculam o filho numa creche perto da sua casa particular. Quem paga é a Prefeitura. Qual é o problema disso? O dinheiro da Fundeb vem para isso. Mas aqui não faz. Na rede pública vai ter o gasto da mesma forma. Mesma coisa. E o da rede privada é menor, tá? Mas o que eu quero dizer é que, estranhamente, não se faz isso. Eu não sei por quê. E eu quero muito ter oportunidade de saber. Por que você não quer comprar as vagas ociosas da rede privada? Se você tem uma creche lá em Nova Campina e Parque Paulista, privada, né? E não tem nenhuma creche da rede pública, por que não compra essas vagas e não dá um voucher? Será que é porque quando botar o aluno na rede privada, você não vai ter acesso ao aluno, não vai poder manipular o aluno? Opa. Ou o pai do aluno? Pensem nisso.
Então, assim, eu não sei por quê, mas eu acho que nós temos que trazer isso para o debate. E eu vou lutar para que todas as mães que precisam trabalhar e não têm com quem deixar seus filhos tenham um lugar onde deixar. Se eu conseguir a minha candidatura, esse vai ser um dos pilares. Vamos esperar a convenção, né? Hoje eu não sou candidato, sou pré-candidato, então eu não sei se vai ser viável, mas se eu conseguir, eu vou colocar isso como um dos pilares meu de campanha. Porque eu acho que a prefeitura precisa dessa parceria. Nós não podemos ignorar a rede privada. Assim, eu vou dar um exemplo. Até a década de 80, bem início da década de 90, nós tínhamos, antes do SUS, o INAMPS. Nós tínhamos mais de 13 clínicas em Caxias. Hospitais privados conveniados com a rede pública, que recebiam dinheiro do INPS, do INAMPS. Certo? Bem, com o SUS... Se acabaram as clínicas privadas. Nós tínhamos a Nossa Senhora de Aparecida, Santa Inês, né? Santa Helena, São José. Santa Rita, São José. Todo mundo. Santa. Você passava mal, você ia para uma clínica dessa. Isso. A minha avó, em 1990, teve um aneurisma. Foi aqui para Santa Rita, foi bem atendido. Não precisou ir pro Duque. Quem pagou tudo? O governo. Mas, de repente, criou o SUS e ficou tudo no controle do secretário de saúde. Por que não volta, não faz um convênio aqui com o Daniel Lippe, o Mário Leone, e o cidadão possa ir para esses hospitais e o SUS pagar? Ô, André, sem contar que ainda superlota os hospitais públicos e você tem que ir para longe. Um péssimo atendimento. Longe, entendeu? Então, assim, outra coisa... Eu tenho andado muito ali na Vila Operária, eu tenho conversado, nós temos um posto de saúde que um dia já foi 24 horas. Por que o prefeito não coloca aquele posto 24 horas, gente? Bota um pediatra, um clínico e um cardiologista. O SAMU, qualquer emergência, vai lá e busca. Gente, o cara tem que sair dali sem carro, arrumar um carro emprestado, ou pedir um vizinho, ou pedir um Uber, para ir lá pro outro lado ou para vir aqui para... Hospital infantil desnecessário. Não, ali na Vila Operária, ainda o acesso pro Moacir do Carmo ainda não é tão... Agora o pessoal que mora pro lado ali, Olavo Bilac, Gramacho, é extremamente contramão, gente. Chegar no Moacir do Carmo. Não era mais fácil você mobilizar e botar nesses lugares os postos 24 horas e diminuir o acesso ao hospital e deixar para alta complexidade? Quer dizer... É uma ideia, não sei por que isso não é feito, mas aí a gente volta aquilo novamente. Por que o vereador não cobra? Entendeu? A função do vereador é isso. Então aí sim o morador do local pode ir na Câmara Municipal, procurar a Câmara, os vereadores e lutar por isso. Mas eu não vejo lutando por isso. E muitas das vezes, às vezes tem vereador que luta, pede e recebe o não. Mas se ele brigar com o prefeito, ele pede o caminhão de iluminação, ele pede a Vacol, aí nós ficamos no ciclo vicioso. Entendeu? Ô André, eu tô torcendo muito para você passar na convenção. Quem me conhece sabe que eu jamais vestiria uma camisa que não fosse algo que eu acredito, algo em que eu confio. Vestimos a camisa mesmo, família André Quintanilha, somos André Quintanilha. Estamos torcendo para que você passe na convenção, né? Por enquanto, sim, é o nosso pré-candidato a vereador, pedindo a Deus para que essa convenção venha, em nome de Jesus, dar certo. Para que, então, a gente tenha um candidato, gente, à altura, um candidato que a população merece, que honre com a sua palavra, um candidato que vai lutar principalmente pela educação das nossas crianças. Isso aí, senhora Margarida. Senhora Margarida, vamos para os patrocínios? Senão puxa a nossa orelha, senhora Margarida. Temos patrocínio novo, né? Temos patrocínio novo, não é isso, senhora Margarida? Tem patrocínio novo na casa aí. Quem é, senhora Margarida? Mas deixa eu abrir aqui para não falar aí, errado. Margarida. Igual da última vez eu falei errado. As logos estão passando aí. Gente, pode abrir a tela, produção, para as logos poder passar. Nós estamos com uma parceria nova, a Black Car, gente. É isso aí. Fica ali na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, número 622, Parque Duque, tá?
parceria nova, você quer comprar seu carro, você chama lá na preferência e pode chegar e falar, ó, indicação do senhor e senhora Margarisa, ouvi lá, não vem pra cá, Brasil, hein? É isso aí, senhora Margarisa. Muito bom, hein? E, produção, tá com o momento jabá na tela. É isso aí, Brasil. Ô, senhora Margarisa, a hora voa ou voa? Porque... Senhora Margarisa, a hora não tem asa. É. Olha, lembrando, tá? Passou aí a logo aí do Glorinha, um colégio super tradicional aqui em Duque de Caxias. É isso aí, mano. Gente, se você quer... A gente viu aqui um professor... crânio, fera braba, o cara domina qualquer assunto e, inclusive, ainda é animador de criança. Então, se você quer ter o privilégio de colocar seu filho num colégio onde ele vai aprender de verdade e ainda vai se divertir, ó, chama lá no Glorinha, né, André? Você falou aí, eu comecei a carreira na educação como animador cultural. Sério? Pô, que bacana. Fiz muito encontro da Light, de várias empresas, eu era animador, fiz muita feira cultural e... Fugiu a memória agora, Feira de ciência? Acampamento, né? Acampamentos. Fiz muito acampamento escolar, inclusive quando eu era da Igreja Batista Memorial, eu que ficava responsável pela recreação infantil nos encontros infantis. Era uma farra, muito bom, muito bom. Ô, André, e eu acho bacana que as crianças do Glória são apaixonadas em você, né? São mesmo. São meus amores, eu amo muito. É algo que me encanta, é criança. Eu chego lá, eles vêm me abraçar, tio André, eu entro na sala. É uma alegria que alimenta a nossa alma. Falar de criança, pra mim, sem palavras. Me embarga. Criança é bênção, criança é esperança. E a criança é pura, a criança sabe, né? Quando a pessoa... A criança sabe identificar a aura, né? Quem é de verdade. É verdade. Aí tá vendo aí? Até as criancinhas já sabem. Professor André Quintanilha. Ó, gente, 1 minuto aqui. Quero mandar um tá beijão especial, gente, pro meu cunhado Márcio Fernandes. Verdade. Reverendo Márcio Fernandes, lá de Brasília. Ontem eu tentei falar contigo, doutor, não consegui. Tentamos fazer aquela chamada ali ao vivo, né? Mas olha, ontem foi aniversário do meu cunhado. Um beijão, meu cunhado. Nós te amamos muito, te admiramos muito. Irmão. Estamos com saudade. Vê se não abandona o Rio de Janeiro, tá bom? Um beijo pra você. Inclusive, quarta-feira, aniversário também da minha cunhada Marcilene. Um beijão, Capi. Estaremos juntinhos aí. Aí feliz aniversário. Os irmãos da Alexandre fazem aniversário, tudo assim. Um colado com o outro. Inclusive, amanhã também, gente, amanhã tem aniversário aí também, gente. O aniversário é dele, quem ganhou o presente fomos nós. O aniversário é do Caio, o autor do livro Além do Autismo, e quem ganhou o presente fomos nós, fomos presenteados com a caneca. Caio, feliz aniversário, que Deus venha continuar abençoando sua vida, te dá um jovem, André, amanhã vai fazer 17 anos, escrever um livro relatando toda a rotina dele, da família com o irmãozinho Davi, que tem autismo. Então, assim, é muito bacana. Um beijão da família Margarisa, Caio. Tem mais algum aniversariante aí, seu Margarida, essa semana? Se tiver, depois ele puxa nossas orelhas. Esse mês aí é aniversário... Foi aniversário dia 16 do meu filho Gustavo. Um beijo, Gustavo. Feliz Gustavo aniversário. Aí. Dia 19, 2 pessoas que eu amo tanto. Minha esposa, Alessandra, e meu primo Eduardo. Gente, a Alessandra ela faz dia 19? Olha, eu vou te falar. Ela faz dia 19? Eu faço dia 20. Mas é de dezembro. Alessandra, um beijo pra você. Um feliz aniversário. Embora seja atrasado. Parabéns. Eu gosto muito da sua esposa, André. Pensa numa pessoa carismática, simpática. Cara, gosto muito. Eu quero aqui... Tô vendo que o tempo tá passando. Nem fala. Quero abrir um precedente aqui para falar de uma pessoa... Eu sou de ter poucos
não gosto dessa palavra ídolo não, né? Mas pessoas que eu admiro, que eu respeito. Eu quero mandar um abraço para minha amiga professora Roberta Barreto, a melhor secretária de Estado do Brasil, secretária de Educação. Foi a melhor secretária de Educação que passou por essa cidade. Parabéns. E dizer, professora Roberta, parabéns pela gestão à frente da educação do Estado do Rio de Janeiro. E dizer que quando eu crescer eu quero ser igual a você. Opa, entendeu? Nós temos o André aqui como nosso vereador, teremos essa dobradinha aí, essa parceria com certeza. Roberta, um abraço. Convenção. Gente, ó, entrou aqui, ó, o chat tá bombando, muita gente. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo o chat, gente, a hora voou. Quero mandar um beijo pra pastora Adriana, minha terapeuta linda e maravilhosa. Estou com saudade, tá? Minha terapeuta me abandonou, André. Tô com saudade, gente. Um beijo pra todo mundo que tá participando, todo mundo que tá comentando. Senhora Margarida. Gente, né, a hora voou. A hora voou. Vamos de considerações finais. Vamos de considerações. Infelizmente, poxa, infelizmente. André. Queria ouvir mais o... Como é que se fala o nome? Trompete, né? Instrumento musical. Musical. Musical, é eu comecei verdade. fazendo... A gente vai encerrar aqui fazendo como eu comecei. O primeiro que eu comecei a fazer foi a Pantera Cor-de-Rosa. Né? Deixa pro finalzão, cara. Deixa pro finalzão, peraí. Senhora Margarida, considerações Gente, finais. Ó, um beijão, um beijo, pai, te amo, Raquel, meus filhos, mamãe ama muito vocês, um abraço pro meu sogro. Gente, muito obrigado, carinho de todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos dando audiência. Semana que vem tem mais. E ó, que Deus abençoe, gente. Toda a minha gratidão dando nos meus dias, né? Agradecimento a Deus, meu pai, um abraço, meus irmãos, família. Ó, vai lá no site da Black Car, tá certo? Ali não é pegadinha, é valores real, Brasil, tá certo? Seu Margarida, perdão, sem querer interromper aqui, quero mandar um beijo todo especial pra Meire. Inclusive, foi uma das coisas que o André me proporcionou, mesmo sem ele saber. Presente de Deus, um né? presente que, assim, uma amiga Maravilhosa. que Deus colocou na minha vida, que tem segurado a minha mão forte. Meire, um beijo pra você e considerações finais, Professor, André. considerações finais e termina no Pantera Cor-de-Rosa. Bem, eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de estar vivo, estar aqui. Se Deus me permitir disputar essa eleição, né? Não sei se a gente tem que esperar a convenção, o partido. Eu resisto no TRE. Agradecer a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, e tios, primos, amigos, meus padrastos. Quando eu falo meus filhos, eu quero deixar uma mensagem aqui para você que vai casar com alguém que tenha filho. Quando você casa com alguém que tem filho, você passa a ter filhos. É isso aí. Por mais que eles acham ou que eles entendam que não tem um pai. Quem resolveu casar com alguém que tem filho foi você e não os filhos da pessoa que você vai casar. Entendeu? Isso é uma mensagem. Quero dizer aqui meu muito obrigado e dizer que eu amo educação, eu amo criança e nós temos que acreditar que o mundo pode melhorar, porque se nós não acreditarmos, não sei o que vai ser de nós. E como um bom admirador de criança, eu quero concluir com a musiquinha que me fez aprender a tocar esse instrumento, como diz meu amigo Margarizo, Instrumento musical. Musical, né? Um desenho que eu sempre gostava muito, a Pantera Cor-de-Rosa. Então vai para você que nos assistiu até agora. Exclusivo, Brasil. Exclusivo, hein? Um beijo, Brasil! Um beijo, Até a esse foi próxima. o Vem Pra Cá, Brasil! Até a próxima, gente! Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.